Alô, comunidade do ICL Notícias, falamos ao vivo dos nossos estúdios em São Paulo, dia 25 de abril de 2024. 25 de abril, data importantíssima em Portugal, cinquentenário da Revolução dos Cravos, quando Portugal colocou fim ao regime de extrema-direita, ao regime salazarista. Nós vamos, nesta edição, falar ao vivo com Lindener Pareto, diretamente de Lisboa. Vamos falar também sobre a movimentação dos deputados progressistas brasileiros que viajam para Washington para denunciar o golpismo bolsonarista e conversar com deputados lá dos Estados Unidos que sofrem com o golpismo trumpista. A esquerda brasileira vai para os Estados Unidos e a extrema-direita vai para a Hungria. Tem um encontro da extrema-direita fascista acontecendo agora na Hungria com participação da família Bolsonaro, inclusive. Vamos falar sobre esses assuntos, falar também sobre os números da fome no Brasil, fazer um balanço de como é que está essa situação agora no país. O pessoal já preparando aqui as imagens que você vai ver daqui a pouquinho no ICL Notícias, segunda edição, comigo, com a Gabi e com o Chico Sá. Mas antes, outros destaques na voz do nosso locutor, Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. É lá e cá. Se assegurasse aqui a nossa fala. Enquanto a extrema-direita se reúne na Hungria, parlamentares brasileiros vão a Washington debater ataques à democracia no mundo. Mapa da fome. Apesar da melhora nos últimos anos, 64 milhões de brasileiros ainda vivem em situação de insegurança alimentar. Foi bonita a festa pá. Portugueses vão às ruas para comemorar os 50 anos da Revolução dos Cravos, que trouxe de volta a democracia ao país. E a gente estava lá. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, diretamente dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição. Boa noite, Rodrigo Viana. Boa noite, Chico Sá. Véspera de sexta-feira hoje. Agora vai. Agora vai. Hoje a gente tem muito assunto para tratar por aqui. Você já ouviu alguns na escalada com o nosso querido Oliveira Júnior. Efeitos das intolerâncias, né? Não é da intolerância, mas das intolerâncias da extrema-direita. A gente fala sobre alguns assuntos que aconteceram nessa semana, né, Chico Sá? Pipocam esses assuntos, né? É como se fosse um legado maldito do bolsonarismo. Todo dia temos um caso nas redes sociais que nos chama a atenção sempre na pauta. Racismo, homofobia, uso de forma mais violenta possível das armas. Esse é o cardápio do Bolsonaro que ficou e vai demorar a gente tirar ele de circulação. Sem dúvida, a gente conversa também com a deputada federal Jandira Fegali sobre a comissão de parlamentares que vai viajar para os Estados Unidos. A gente, mais uma vez, vai falar sobre a extrema-direita, sobre a Polícia Federal, no caso das joias, né, da família Bolsonaro, e também a extrema-direita indo para a Hungria. Nesse caso, sim, a extrema-direita e o governo federal está tentando fazer uma frente para entrar num combate, né, com essas frentes da extrema-direita no mundo todo e que são capitaneadas aqui no Brasil por Eduardo Bolsonaro. Tem dados também sobre a fome que foram divulgados pelo IBGE, são dados bastante ruins, mas que apontam para uma melhora. Melhorou bastante, mas a gente tem um caminho longo a percorrer ainda. E tem uma história que você já deve ter ouvido falar, está rodando muito nas redes sociais, sobre aquele cachorro que morreu, né, num voo, ele morto, né, num voo da Gol. Essa história está virando também, tem uma abordagem política por trás disso. A gente conversa com o jornalista Matheus Pichonelli a respeito disso daqui a pouquinho. E falamos de história, né, Rodrigo? Exatamente, Gabi, Chico, todas e todos que nos acompanham. 25 de abril, data de hoje, né? 25 de abril de 2024. 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal. Foi a revolução
foi um movimento político que colocou fim à ditadura salazarista. O Salazar, o ditador Salazar, foi, acho que, o que ficou mais tempo no poder na Europa, né? Mussolini caiu, o Hitler foi derrotado ao fim da Segunda Guerra e o Salazar continuou no poder e foi até... o regime salazarista foi até 1974. Está aí o Salazar na tela, né? Um regime que perseguia, que prendia, torturava e que se recusava a aceitar a independência das colônias portuguesas na África. Quando elas entraram em guerra contra o Império Português, aí o regime caiu. Então, no dia de hoje, Portugal relembra 50 anos da Revolução dos Cravos, que significou a volta da democracia para Portugal, né? Uma revolução capitaneada aí pelos capitães, né? Por oficiais de média patente e uma revolução que teve muito apoio popular, como a gente vê aqui nas imagens que estão na tela. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Lindener Pareto, o nosso Lindener, professor, aqui sempre presente no ICL, está lá em Portugal e vai entrar ao vivo para conversar com a gente, falar como é que foi o clima nesse dia. A preocupação em Portugal é porque agora há uma extrema-direita que, inclusive, quer retornar ao salazarismo. Eles não aceitam a comemoração do fim do salazarismo. Eles reivindicam, inclusive, a ditadura salazarista, a extrema-direita do Chega. Então, 25 de abril, dia de festa, foi bonita a festa, pá, né? A música do Chico, que faz referência à Revolução dos Cravos, em Portugal. Agora, gente, o 25 de abril... Nós vamos voltar à Revolução dos Cravos daqui a pouco, mas aqui no Brasil tem um significado também importante para a nossa história recente. Foi num 25 de abril de 1984, portanto há 40 anos, que o Brasil tentou aprovar as diretas, eleições diretas. A gente estava saindo da ditadura militar aqui no Brasil, em 84, e no dia 25 de abril foi votada a emenda Dante de Oliveira, no plenário do Congresso. A tentativa era aprovar para que o país pudesse votar diretamente no próximo presidente da República. Houve uma grande campanha, a gente está vendo imagens aqui nas ruas, aqui já é a imagem do plenário do dia da votação, que foi o dia 25 de abril, esse é o Dante de Oliveira, ficou com esse nome, Emenda Dante de Oliveira, era um deputado do Mato Grosso que apresentou a proposta de eleições diretas no Brasil. Houve uma campanha fortíssima nas ruas, a campanha das diretas já, comícios gigantes, né, Chico, em São Paulo, no Rio, mas em Belo Horizonte, todas as capitais do Nordeste, o Brasil inteiro foi para as ruas pedindo direta já. Ulisses Guimarães, Brizola, Lula, Franco Montoro, enfim, aquela geração política ali dos anos 80. E o que aconteceu no dia 25 de abril? As diretas já foram derrotadas em plenário, né? A direita e os militares conseguiram operar ali nos bastidores, retiraram deputados do plenário e faltaram 22 votos. Por 22 votos, não se aprovou a eleição direta em 1984 e aí teve eleição indireta, né? Os militares fizeram muita pressão naquele dia. Eu lembro, colocaram tropas em Brasília, o Newton Cruz era o chefão dos militares lá na época, um general que, enfim, abusivo, atacava jornalista, né? Ali a gente estava tentando sair da ditadura. Olha ele aqui, ó, brigando com o jornalista. Acho que dá para ouvir um trechinho, né? Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como repórter da Rádio Jornal, eu me sinto honrado de dar o empurrão que o general... Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Esse era o clima, hein? Então, vocês imaginem só, cala a boca, diz o general para o jornalista que estava tentando entrevistá-lo, ali na véspera da votação das diretas já, alguns meses Parece alguém antes. que eu conheço. Parece um certo ex-presidente, né? Parece. Foi essa cultura que ficou aí no bolsonarismo, né? Mas aí o Brasil, Gabi, Chico, não conseguiu aprovar as diretas já em 84. O Tancredo Neves, que era do MDB, se juntou com um pedaço da turma do partido lá da ditadura. Aqui está o Tancredo, ó. Tancredo. Se juntou com o Sarney, fizeram uma chapa e foram para a eleição indireta. Eleição indireta. Esse é o Sarney era o vice do Tancredo. E ganharam. Ganharam na eleição indireta. Só que, como vocês sabem, o Tancredo Neves, na véspera de tomar posse, foi parar no hospital. Passou um tempo no hospital. Olha aqui a imagem clássica, né? Ele chegou a se recuperar, aparentemente, tirou fotografia com os médicos e algumas semanas depois faleceu. E quem toma posse? O Sarney.
Então, olha a volta que a história dá no Brasil, né? Tentamos eleição direta, não aprova a eleição direta, faz a eleição indireta. E esse formato de eleição indireta e governo Sarney explica muito do que a gente acabou vivendo depois. Porque os militares coordenaram, mandaram pra caramba, pressionaram, né? Primeiro que eram parceiros do Sarney, né? Vinham de uma parceria durante a ditadura. O Sarney vinha do partido que apoiava a ditadura. Então, essa transição feita não pelo voto popular, mas por cima, na base de um acordo entre as elites, livrou a cara dos militares. Eles saíram livres, né? Saíram lisos ali. Governo Sarney, os militares não foram punidos, o Brasil fez uma Constituição, que é a Constituição de 88, esse foi o dado positivo, e só em 89 que foi ter eleição presidencial. O Sarney, que aliás está por aí até hoje, fez aniversário hoje, hein? 94 anos comemorados ontem em Brasília. Ontem, 94 anos está fazendo o Sarney, olha aí, ó. Festa, tem até o PT, né? O PT ficou amigo do Sarney depois, ele inclusive apoiou o Lula lá nos primeiros mandatos, foi fiador do governo do Lula e tal. Mas eu estou contando, relembrando tudo isso, porque Portugal fez a Revolução dos Cravos e foi para a democracia, rompendo com o salazarismo. O Brasil não rompeu. O Brasil fez uma transição, um acordão. Quem governou foi o Sarney, os militares continuaram mandando, depois foram se retirando devagarzinho e ficaram à espreita. E assim que puderam, voltaram. Então, isso tudo que a gente assiste hoje no Brasil, General Heleno, General Braga Neto, General Vilas Boas, olha aí, ó, a tropa, literalmente, que voltou nos governos do Temer e principalmente do Bolsonaro. Isso são as feridas abertas dessa transição que podia ter sido diferente se as diretas já tivessem vencido no dia 25 de abril. Mas uma transição feita por cima, como é a tradição brasileira, na base de uma grande conciliação, poupando os militares que foram para o governo Bolsonaro, não aceitaram a derrota para o Lula em 2022, tramaram um golpe, estão sendo acusados disso, começaram a ocupar espaços ainda no governo do Temer. O Temer abriu espaço para os militares, né, Chico? O Etchegoyen e outros generais, o Vilas Boas, foram ganhando espaço no governo do Temer. E depois, aí sim, com o Bolsonaro, era uma chapa militar, Jair e Mourão. Uma chapa militar chegou ao poder pelo voto e trouxe toda aquela turma da pesada, que a gente mostrou agora há pouco aí. Heleno, Braga Neto, etc. Então, uma transição mal resolvida. Uma transição que foi feita sem o voto popular, foi feita nesse acordão e poupou os militares e eles falaram, nós somos poupados, nós somos os fiadores da República, somos o poder moderador, nós decidimos quem ganha, quem não ganha e tentaram fazer agora em 2022 e 2023 com a transição do Bolsonaro para o Lula, né? Não aceitaram a derrota. E esses dias a gente teve mais um símbolo, se faltasse alguma coisa ainda, de como é que é mal resolvida a situação com as Forças Armadas brasileiras. E não é só o Exército, não. Vejam só, gente. João Cândido, personagem histórico, líder da chamada Revolta da Chibata, no começo do século XX. O que era a Revolta da Chibata? Os marinheiros no Brasil sofriam um castigo corporal, eram chicoteados ainda, se cometiam alguma infração. E eles resolveram se rebelar contra isso. E o comandante desta rebelião dos marinheiros contra os oficiais da Marinha foi João Cândido. O marinheiro comandou esta rebelião, que foi conhecida como Revolta da Chibata. A Marinha não aceita a figura de João Cândido, até porque é um marinheiro negro. Nunca aceitou. Agora há uma proposta para colocar o nome de João Cândido no livro dos heróis da pátria do Brasil. E o que o comandante da Marinha fez? Soltou uma nota mal criada, dizendo que não aceita. Olha aqui, olha o que eles dizem. Digno de registro, o episódio constitui para a Marinha um fato opróbrio da história. Eu não vou nem traduzir o que é isso, mas cujo estopim se deu pela atuação violenta de abjetos marinheiros, que, fendendo a hierarquia, ou seja, não respeitando a hierarquia, utilizaram equipamentos militares para chantagear a nação. Ou seja, para a Marinha, o problema não era chicotear os marinheiros. O problema é que eles se rebelaram contra essa ação absurda, vergonhosa, que a Marinha ainda usava no século XX, em plena República já, Chico. E a nota diz mais. A ponto
que incluir no livro de Heróis da Pátria João Cândido ou qualquer outro participante daquela deplorável página da história, né, seria o mesmo que transmitir à sociedade e aos militares a mensagem de que é lícito recorrer às armas que lhes foram confiadas. Assina Marco Sampaio Olsen, almirante de esquadra, comandante da Marinha. Eles não aceitaram até hoje o João Cândido. Não aceitaram. 100 anos, mais de 100 anos depois. Acho que é um exemplo, né, de que os comandos, os oficiais, a corporação é totalmente desconectada, né, do povo brasileiro. A gente tem forças armadas que são uma casta à parte. E se vê como uma casta e quer dizer o que pode e o que não pode. Não é a Marinha que vai decidir isso. A Marinha não vota quem vai ou não para o livro dos Heróis da Pátria. Mas estão aí, eles estão protestando. Aliás, uma das músicas mais bonitas, né, da MPB brasileira é o Mestre Sala dos Mares, de Aldir Blanc e João Bosco, que conta essa história. E contou essa história ainda no final da ditadura, quando era proibido falar do João Cândido. Tanto que a letra, aqui a gente tem algumas estrofes. Há muito tempo, nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo feiticeiro a quem a história não esqueceu. Conhecido como Navegante Negro. A letra original falava Almirante Negro. E a censura mandou tirar. Falou, não, ele não é almirante, isso é uma provocação, a Marinha não aceita, tire. Aí o Aldir Blanc trocou Almirante Negro por Navegante Negro. Deu na mesma porque a música é belíssima, é um registro para a história e, aliás, dizia lá a letra, né, que tem por monumento as pedras pisadas do cais, porque não havia nenhum monumento no Rio de Janeiro para lembrar a história do João Cândido, porque a Marinha não deixava. Foi só no governo Lula, em 2008, lá no segundo governo Lula, que se inaugurou um monumento para João Cândido, que está lá até hoje, lá no centro do Rio, ali na região ali central, olha. Aí, agora sim, mas na época que o Aldir Blanc fez a letra, o único monumento que havia eram as pedras do cais, onde ele pisou durante a revolta. Agora há esse monumento, mas a Marinha não aceita, diz que herói da pátria não. Heróis são só os almirantes, aqueles que lutaram na Guerra do Paraguai, sei lá quem é que é herói para eles. Mas esse que lutou contra a injustiça social dentro da Marinha não é aceito pelos comandantes da Força Naval Brasileira. Aqui fica a nossa homenagem ao Almirante Negro, né? E a lembrança dessa música belíssima que contou essa história numa época em que os militares não queriam que contasse. Mas ela foi contada e acho que foi até mais valorizada porque eles queriam proibir, tentaram proibir a história do João Cândido, que agora deve ser incluído no livro dos Heróis da Pátria. É um exemplo a mais de como é que essa história dos militares no Brasil é mal resolvida, continua sendo mal resolvida e a gente precisa resolver, né? Precisamos superar de alguma maneira. E uma das formas de fazer isso é não aceitar, não tem veto da Marinha. Ele vai ser considerado herói da pátria, goste ou não, o comandante da Marinha, que é por aí, né? Perfeito, querido. Maravilha, Rodrigo. Muito bom essa abertura, até porque é muito emblemática a história do João Cândido. Eles não conseguiram apagar, pelo menos, dos livros de história, né? Não teve jeito, porque essa é uma das únicas histórias, né, de um líder antirracista, inclusive, que a gente estuda na escola, em todas as escolas, né, escolas públicas e particulares. Então, é um dos únicos casos emblemáticos. A gente tem essa dificuldade, né, de conhecer a história das nossas lideranças negras e esse é um dos únicos casos. Então, fica aí a nossa homenagem. Mas como a homenagem, e como a nossa música é importante e é rica... Como ajudou, como segurou a onda, né? Segurou a onda. Na voz da Elis Regina, então... Na voz da Elis, isso é verdade. Eu falei do Aldir e do João Bosco, esqueci a voz da Elis, que imortalizou essa música de maneira... Maravilhoso. E você falou das diretas já? Eu lembro do Dr. Sócrates, do comício, nos grandes comícios, no Pacaembu, na Sé, e ele prometeu, se as diretas já não passarem, eu vou embora do Brasil. E foi mesmo, saiu do Corinthians para a Fiorentina. Acabou indo. Ele falou que ele ficaria, né? Ficaria no Brasil. Se tivesse eleição direta... Não importaria o salário, ele ficaria em algum time por aqui. Aliás, hoje o jornal espanhol El País fez uma matéria sobre o Sócrates para relembrar a participação dele nas diretas já. Maravilhoso também. Muito bem.
Vamos seguir aqui com as nossas notícias, né? A partir de agora, a gente vem falando todos os dias sobre a extrema-direita, sobre essa campanha da extrema-direita e como isso está se entranhando no nosso cotidiano, já está, né? Sim. No nosso cotidiano. Intolerância, ódio, enfim, se tornam cada dia mais comuns e muitas vezes protagonistas aqui, quase que normalizados. E a gente tem exemplos no nosso noticiário de como isso é perigoso, né? Olha só, essas histórias que a gente vai trazer aqui hoje, que aconteceram. Tem uma lá de Brasília, uma estudante que escreveu uma redação dizendo que o Alexandre de Moraes, o ministro, está acabando com as leis no Brasil e ela foi corrigida ali pela professora, né, que estava dando aula. E a mãe da menina que falou isso foi até a escola para agredir verbalmente a professora. Para exigir a retirada da professora do quadro docente. Exatamente. E aí, junto a isso, quase que ao mesmo tempo, em São Paulo, um casal, né, 2 homens registraram um boletim de ocorrência por homofobia depois que uma empresa de convite de casamento no interior do estado de São Paulo se negou a prestar serviço e aí eles alegaram, sabe o quê? Que eles não faziam, aí aqui eu vou dizer entre aspas, tá? Não faziam convites homossexuais. É inacreditável, né? E aí a gente tem, inclusive, a troca de mensagem no WhatsApp que demonstra justamente a homofobia, né? Ele respondendo ao pedido de um deles. Esse aí é o dono da loja. O dono da loja, ou a dona, né? Porque é um casal, um homem e uma mulher que são donos da loja. Loja de convite de casamento, né? A pessoa vai casar, faz aquele convite bonitinho e tal. Aí são 2 homens casando e foram lá fazer a encomenda. E aí, olha como é que eles respondem. Porque aí o casal, né, que, enfim, que estava querendo ali casar, entrou em contato, falou, ô, gente, queria fazer o convite e tal. Aí eles responderam, oi, Henrique, tudo bem? É legal colocar na tela de novo. Perdão pela demora. Aqui a gente vai colocar a mensagem de WhatsApp da troca. Peço desculpas por isso, mas nós não fazemos convites homossexuais. Seria bacana você procurar uma papelaria que atenda a sua necessidade. Obrigada. E aí, ele nem sei se chegou a responder a mensagem ou não, mas aí está a prova, né, da intolerância. E depois, o que aconteceu? Que é mais, além, né, da homofobia, eles ainda foram falar nas redes sociais, o casal dono da loja. Sim, eles tentaram virar o jogo. É inacreditável. Gravaram um vídeo, eu assisti o vídeo, não sei se você assistiu. Viu o vídeo. Que a gente nem vai rodar aqui. Não vamos rodar. Mas é naquela linha de assim, Chico, de dizer, não, é minha opinião, eu não sou contra vocês casarem, mas a minha opinião é que não deveria ter casamento entre homens. Então, você case com o outro. Comigo, eu não vou prestar serviço para você, porque, na minha opinião, casamento é só entre homem e mulher. Rapaz, eles estão confundindo. Como assim opinião? Você imagina? Inverter a parada. Sim, né? E eles se disseram vítimas de heterofobia. É inacreditável, né? É um negócio... Não, você imagina, eu fiquei pensando assim num exemplo, Gabi. Um casal de um homem negro e uma mulher branca entra num restaurante. E o dono do restaurante fala assim, não vou atender vocês, porque para mim isso está errado. Só pode ter casal branco com branco ou preto com preto. Vocês são um casal misto, eu não atendo, é minha opinião, não vou atender vocês. Não pode. Não é questão de opinião, isso é crime. Crime. É racismo. E sabe esse argumento que não é liberdade de opinião? Não. Isso é crime, tá lá, não pode. Inclusive, a homofobia, ela é justamente julgada como crime de racismo, segundo estabeleceu o Supremo Tribunal Federal. Sim, bem lembrado. Eles foram para as redes sociais para dar essa nota de repúdio, porque eles acham que eles estão certos. Então, eles foram para as redes sociais e disseram, existe heterofobia? Tá aí uma pergunta que deveria ser introduzida nos livros de filosofia deste século diante de tantas barbáries que temos visto. Hoje chegamos ao nosso ápice, não aguentamos mais ter que aguentar tantas críticas e questionamentos, sobre o fato de não realizarmos casamentos ou eventos homossexuais. E aí, como dissemos no vídeo acima, porque eles justamente foram e aí fizeram um discurso tentando justificar o injustificável. E usando uma técnica, eu não sei se eles são bolsonaristas ou não estou julgando nesse sentido, mas usando uma técnica da extrema-direita que é passar para a vítima.
Nós somos a vítima. E o discurso da família, que também é muito utilizado pela extrema-direita, dizendo na nossa empresa acreditamos na família como ela é. O que é a família como ela é? Quem são eles para definir o que é a família, modelo de família? Pelo amor de Deus. E esse outro caso do professor também é do mesmo pacote de extrema-direita. A sala de aula, os professores foram os primeiros atacados pela extrema-direita no Brasil. Toda essa campanha começa com ataques a professores, com vídeos, filmes de professores tendo a sala invadida e isso espalhado nas redes sociais. Foi o primeiro ataque. Foi o primeiro grande ataque em nome de uma tal escola sem partido. Esse é o primeiro ataque para valer da extrema-direita no Brasil. Que é até anterior ao bolsonarismo, vem com MBL. Exatamente. Vem com MBL, invasão de escola, intimidação de professor, todo tipo de intimidação. Né? Aqui em São Paulo entraram em várias escolas, que iam fiscalizar o que estava acontecendo dentro da escola, um negócio absurdo. É essa gente que quer corrigir agora em sala de aula de novo. Eu acho impressionante porque eu até li o post inteiro e cada uma das linhas é mais absurda do que a outra, porque eles dizem que esse casal queria privilégios, que ser homossexual você tá falando agora faz melhor do que ninguém, do convite, né, do posicionamento. E eu acho impressionante, né, como isso se virou um discurso normalizado, né, assim, naturalizado, de que, na verdade, o que se quer são privilégios, né? E é um discurso um pouco também dos red pills, de que as mulheres também estão colocando os homens como subjugados e que as mulheres agora colocando os heterossexuais como coitadinhos. Então, você inverte essa história, né? Até tem sido, inclusive, recursos que são utilizados até em julgamentos, né? Por exemplo, uma mulher, ela processa por violência doméstica. E aí é um recurso que ele faz de tentar se colocar como vítima. Tem um nome, inclusive, no jurídico, eles já estão cunhando um termo para... que agora eu não vou me lembrar exatamente, depois até posso pesquisar aqui. Mas é de que realmente essas pessoas, elas tentam inverter a situação e se colocar como vítimas. E isso acho que acontece com tudo, né? Já tem até jornalista. Um mecanismo utilizado pela extrema-direita. Tem até jornalista já se especializando em ser o porta-voz dos héteros ou dos machões injustiçados. Então, assim, eu vou dar... Porque isso aqui é uma campanha contra os homens heterossexuais. É claro, todo mundo tem direito de se explicar. Tem casos que pode haver uma... Agora, como se... É a inversão da história, completamente, né? Esse caso é absurdo. E eu acho que a gente precisava repisar isso, porque a primeira vez que eu vi uma outra pessoa comentando, não, mas espera aí, eles não têm direito de negar o convite? Então, eu repito, imagina você chegando com a tua companheira num restaurante e o cara falando, eu não atendo vocês porque você é um negro e uma branca. Aqui não aceitamos, isso não é o tipo de casal que eu considero correto, eu só aceito casal da mesma etnia. Isso seria um crime de racismo. É um crime de racismo, né? Então, é igual. E essa recusa de fazer o convite, ela vem com um discurso homofóbico junto. Claro. Ela vem, o pacote vem com um crime. A resposta é um crime. E que vai contra o Código de Defesa do Consumidor também, que tudo bem, quando a gente compara ali, obviamente... A homofobia é muito mais sério, mas também é um problema de consumidor. Também. Enfim, o racismo é muito mais sério, mas quando você coloca no Código de Defesa do Consumidor, eles têm que dar um motivo plausível, e a homofobia, obviamente, não é um motivo plausível. E o cara tá cheio de razão, gravou vídeo. Lá ele, aliás, é muito sintomático, né? O vídeo que a gente mostrou ali é do casal dono da loja. O homem só fala, a mulher fica atrás, assim, só olhando. Olha lá, ela só olha. A família tradicional. Família tradicional. Se avora a defender o que é família. O modelo tá aí, é o que eles querem. Ninguém está obrigando, assim, meu querido, você não precisa casar com outro homem. Ninguém está te obrigando. Você está com medo que vão te... Não precisa. Né? Se é contra o casamento entre homens... Ninguém está pedindo para ele casar com outro homem, está pedindo para ele fazer o convite. Um serviço a que ele se propõe. Né? A loja dele é para isso. É para isso, é um negócio absurdo. Mas isso, só para voltar, nós não estamos falando aqui de... por que vocês estão falando de um caso específico ou de dois, né? Porque é um na escola e outro... Porque isso aqui é a cultura de extrema-direita, que está entranhada, já não é na política,
entre aspas, apenas. Não é só lá na Comissão de Constituição e Justiça que ficam os machões bolsonaristas gritando com as mulheres, geralmente de esquerda ou de centro-esquerda. É na rua, é na sociedade. Eles estão se sentindo autorizados a falar essas barbaridades e a cometer crime. É a cultura que, repito, vem de antes do bolsonarismo, mas o bolsonarismo autorizou demais, né, Chico? Autorizou demais. Ao ponto de você ter o presidente da Câmara, Arthur Lira, como ele falou no programa do Bial essa semana, que não gosta muito das minorias na Câmara. Ele também... Ele falou essa frase? Não, a bancada, querendo dizer que a bancada de esquerda tudo bem, mas os representantes das minorias são chatos. Incomoda. Sabe? Incomoda. Esse pessoal ficou muito encorajado. Ficou. Sabe? Ficou muito encorajado. Infelizmente, foi encorajado, inclusive, pelo discurso, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que sempre fez discursos abertamente racistas, homofóbicos, né, dizendo que não queria um filho gay, né, que ele encheria de porrada, foi mais ou menos esses termos que ele usou, que um quilombola pesava não sei quantas arrobas. Exatamente. Né? Então, quando você tem esse tipo de discurso vindo de um homem que era presidente da República, você se sente realmente autorizado a falar esse tipo de coisa e dizer, não, eu estou aqui no meu direito porque é liberdade de expressão. Então, você normalizou o absurdo, você normalizou o preconceito, né, nas falas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso tudo, Gabi. Muito bem. Só para a gente completar esse caso do casal de homens que a loja se recusou a fazer o convite. A loja de convites, né? O que eu falei? Não, é isso. É isso. A loja de convites se recusou a fazer o convite, foi em São Paulo. O outro caso foi no Distrito Federal, como a Gabi já contou, e a professora disse, olha, o que você está falando para a aluna? A aluna disse que o Alexandre de Moraes estava destruindo as leis brasileiras. A professora disse, olha, o Alexandre de Moraes é um juiz. Juiz não faz lei, juiz interpreta a lei. Quem faz é o Congresso. Exatamente. E não há base no que você está falando. A menina ficou muito nervosa, ligou para a mãe, né? A mãe mandou mensagem, foi até a escola e houve até um afastamento. Eu não sei a conclusão, o fim da história, mas houve, a princípio, um afastamento da professora. Ela foi intimidada a esse ponto. Então, estão atacando a liberdade de cátedra e a mãe se diz apoiadora de Geyer, de outros parlamentares da extrema-direita. Elas chegam a usar isso como vantagem ali, né? A estudante, ela se transferiu, né? A família pediu que ela fosse transferida de escola justamente por conta dessa história, né? Com a professora, depois que ela relatou para a mãe dela, e aí a mãe dela, né, a responsável, foi questionar a supervisora da escola para ir lá e querer dizer qual que deveria ser a conduta da professora. Inclusive, né, tem sido uma barra realmente para os professores conseguirem lidar com esse tipo de assunto na sala de aula, né? Porque a professora, inclusive, né, Rodrigo, não é nada absurdo, né? Ela estava explicando como é que funcionam as leis, né? E ela pediu afastamento, você viu? Eu tô lendo melhor aqui. Ela pediu afastamento, ela entregou um atestado médico para evitar mais confusão, eu imagino, foi a saída. E também pela pressão psicológica, você imagina, Chico? Vai a mãe lá, enfim, daqui a pouco isso vira manifestação bolsonarista dentro da escola. E ela disse que ela estava abalada psicologicamente. Professora. Por isso ela pediu o atestado médico de 30 dias, pediu afastamento logo depois. E aí, depois, a Secretaria de Educação disse que a menina acabou sendo transferida de escola logo depois que isso aconteceu. Isso tem tudo a ver, né, com o que nós vamos falar daqui a pouco, que é a extrema-direita se reunindo na Hungria. Porque a articulação política que acontece lá nas grandes esferas tem a ver com esse dia a dia. Uma coisa alimenta a outra, né? A base social cada vez mais radicalizada alimenta esses personagens e faz com que eles fiquem fortes institucionalmente e eles se reúnem em outros países para trazer cada vez mais técnicas de, enfim, apavorar quem pensa diferente. E a escola, como o Chico lembrou aqui no começo, foi o primeiro lugar onde eles foram, fazer. O primeiro alvo. Agora, você imagina vendo pelo lado da criança, né, da aluna, pô, coitada com a família dessa que quer impor uma verdade porque ouviu ou leu em rede social dessa extrema-direita, ouviu, ou do Brasil Paralelo, vá lá, que tem vários casos no Brasil, em escolas também.
até professores em escolas particulares, tentando adotar esse conteúdo que é totalmente mentiroso, né, que desautorizando a história para valer. O caso Maria da Penha, Pois é. eles tentavam contar essa história de outra forma. Uhum. É absurdo. Então, temos um longo trabalho pela frente. Temos um longo trabalho pela frente. Você estava falando da viagem, né, Rodrigo? A gente vai conversar agora com a deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB, porque ela faz parte da comitiva de deputados e senadores também que vai viajar nesse domingo agora para os Estados Unidos para discutir a extrema-direita com parlamentares estadunidenses do Partido Democrata. Ela vai contar toda a história para a gente. Deputada, boa noite. Obrigada por aceitar nosso convite. A gente não está te ouvindo ainda, deputada. Agora ela vai ativar aqui o som. Esqueci de abrir o som. Estava aqui ouvindo vocês e não tirei. Bom, pessoal, primeiro, obrigada pelo convite. Eu sempre tenho um imenso prazer de estar aqui no ICL com vocês. Esse jornalismo fantástico que vocês fazem, de cobertura, de acompanhamento, de inovação, é muito bom. Bom, você perguntou sobre a viagem. Na verdade, essa viagem já era para ter sido feita no mês de março, mas eu achei ótimo que ela tenha ficado para agora, porque eu acho que caiu num momento muito adequado para a gente viajar. Já havia essa tentativa de juntar os parlamentares da CPI do 6 de janeiro, do Congresso americano, com os parlamentares da CPI do 8 de janeiro, do Parlamento brasileiro, né? Inclusive, nós teremos uma agenda com Huskin, que foi o presidente da CPI de lá, e outros parlamentares democratas, porque é muito importante que a gente consiga formar uma frente parlamentar internacional em defesa da democracia. Esse é o sentido da viagem. O Instituto Vladimir Herzog faz essa mediação para essa viagem também, e essa busca de uma articulação internacional que deve se espalhar para além dos Estados Unidos, né, é muito importante para que a gente possa fazer o contraponto a uma extrema-direita que também cresce, que também tenta se espalhar, né? E para nós, quer dizer, ver parlamentares brasileiros irem ao parlamento e aos Estados Unidos pedirem retaliação ao Brasil, dizendo que aqui a gente vive uma ditadura, que aqui não tem liberdade de expressão, que aqui tem censura. Foi isso que essa turma do Eduardo Bolsonaro foi fazer lá, gerar uma imagem negativa do Brasil, pedindo retaliação e tentando formar uma frente de extrema-direita. Nós exatamente vamos fazer o oposto. Nós vamos lá tentar fazer uma frente pela democracia, uma articulação um pouco mais orgânica, mais arrumada. Nós vamos reunir também com os direitos humanos da OEA. Nós temos uma agenda intensa lá, inclusive com movimentos sociais. Lá no Congresso, eles dividem as bancadas em bancadas que acompanham os países. Então, tem parlamentares lá, democratas, que acompanham o Brasil. Então, nós também vamos reunir com eles para discutir um pouco a realidade brasileira e como fazer. Então, eu acho que é uma viagem interessante em momentos de Elon Musk, em momentos de viagens da extrema-direita aos Estados Unidos. Deputada Jandira Fegali, realmente uma iniciativa super importante. Outro dia, a nossa correspondente Heloísa Vilela disse que o Poder Executivo, o presidente Lula, também está se articulando para se reunir com o representante da Espanha, com os presidentes, vamos dizer assim, do setor democrático, né? Espanha, França, Brasil, México, formar uma frente. Mas seria super importante que isso aconteça também entre os parlamentares. Vocês pensam em formar algo permanente? Porque a extrema-direita está com uma articulação permanente, inclusive eles estão na Hungria agora reunidos. CEPAC, né, que chama, é a articulação dele. Algo permanente que não seja assim só da esquerda, que isso já existe aqui na América Latina e tal, mas um pouco mais amplo, frente democrática, setor democrático, Europa, América Latina, Estados Unidos, México. Estão pensando nisso, algo permanente, um fórum democrático internacional? A ideia é essa, viu, Rodrigo? A ideia é que essa viagem possibilite, vai sair uma nota comum, uma nota conjunta dos dois grupos parlamentares, né? E a ideia é tentar, a partir daí, espalhar isso para outro continente, né? Ir para dentro da Europa, se possível para dentro da Ásia. A ideia é essa mesma, é que a gente consiga fazer uma articulação política, porque, de fato, aqui a gente já tem vários fóruns de governos, né? Uhum. Você tem fóruns latino-americanos, você tem o Fórum de São Paulo, você tem... Mas a ideia é, entre os parlamentos, que a gente consiga fazer algo que não seja tão formal, quer dizer, não é uma comissão permanente da casa, são forças políticas, né? Inclusive a relatora do PSD, Elisiane, né?
Elisiane é do PSD, ela vai na viagem. Obviamente que a viagem está muito em torno da própria presença dela, porque ela foi a relatora da CPI, então é natural que ela tenha, inclusive, muito protagonismo nessa viagem, o que é muito bom, até porque ela é do PSD, não é de um partido de esquerda, né? Então, a ideia é fazer exatamente isso que você falou. Eu estou vendo a Elisiane e eu ali de costas na imagem de vocês. A ideia é fazer exatamente isso que vocês falaram. A Jandira ali de costas, Fazer uma articulação política que permita fazer uma frente ampla, né? Os democratas também, né? Nem tudo é esquerda ali, né, gente? Então, a ideia é fazer uma frente com esses parlamentares e depois espalhar isso para outros países, para que a gente constitua entre os parlamentos também uma integração maior de defesa de alguns valores. Inclusive, nós queremos colocar na pauta a regulação das plataformas do ambiente digital. Isso tem peso lá, tem peso aqui, tem peso em qualquer lugar do mundo. Sim. E nós estamos exatamente nessa batalha no Brasil para regulamentar esse ambiente digital e a própria inteligência artificial. Então, isso também, para nós vamos botar isso na pauta, porque nós achamos super importante trabalhar também na questão democrática a comunicação. Importantíssimo, deputada. Eu queria tratar contigo sobre o fato do Brasil virou meio referência nesse combate à extrema-direita, né? Por conta do próprio trabalho da CPI e do inquérito do Alexandre de Moraes, né? O Brasil é tido como uma referência nesse combate mais ali investigativo. Acho que é o único país que conseguiu decifrar a cadeia de financiadores, de quem quebrou, fez a quebradeira, de políticos envolvidos, de militares. O Brasil tem muito o que mostrar nesse sentido lá fora, né, deputada? Inclusive, Chico, um prazer falar com você. Há uma diferença, inclusive, entre o que já aconteceu aqui e o que ainda deveria estar acontecendo lá, né? Aqui, Bolsonaro já é inelegível, né? Isso. Coisa que o Trump não está concorrendo e com boa possibilidade, inclusive, que é desesperador, né? Mas ele não está inelegível. Eles ainda avaliam, a Suprema Corte ela ainda avalia se ele tem responsabilidade. Hoje saiu, inclusive, isso no Washington Post, se ele tem responsabilidades ou não sobre os eventos de 2020, né? Sobre a invasão do Capitólio, ou seja, de fato, nós estamos mais na frente, nós estamos num salto adiante, não só porque a CPI abriu um caminho histórico muito forte para julgar e investigar parlamentares, altas patentes, né, das Forças Armadas, né, almirante, general, como também ela estruturou uma cadeia de informações dos financiadores, também no gabinete do ódio, lá do Planalto, e a presença, quer dizer, o Jair Bolsonaro como comandante desse processo, né? Isso ficou muito claro no nosso trabalho, no nosso relatório. E acho que o trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, estão indo bem fundo. E eu espero que, de fato, em breve tempo, a gente consiga ter, com amplo direito de defesa, com contraditório, com tudo que a gente defende. Nós não somos eles, nós defendemos isso. Acho que a gente consiga ter um resultado importante e exemplar para esse processo de tentativa de, mais uma vez, de violação democrática no Brasil. Veja que o discurso que Bolsonaro fez na Paulista e no Rio, num ato que mostra um esvaziamento de força, né, de menor sustentação, ele de novo pede anistia para os golpistas. Eles de novo atacam o Supremo Tribunal Federal, de novo atacam. Eles não conseguem mudar o tom, mas isso também não tá ampliando a sustentação, está diminuindo. O ato de Copacabana é um exemplo disso. Exato. Deputada, eu queria trazer uma questão aqui, né, por conta dos progressistas se reunindo em Washington, a extrema-direita mundial agora está toda na Hungria. E aí, as eleições para o Parlamento Europeu, né, e para a Casa Branca são o foco do encontro, né, que tem esses ataques explícitos contra a comunidade LGBTQIAP+, imigrantes, enfim, toda a comunidade intelectual também, o judiciário e a imprensa.
E tem uma fala do primeiro-ministro da Hungria, inclusive o Viktor Orbán, na abertura desse evento. Ele disse: estamos diante de eleições, vamos falar como os liberais trouxeram caos e querem erradicar nossas famílias e acabar com nações. Fecha aspas, as falas do Viktor Orbán, né? O colega, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem está representando, como sempre, né? Ele está sempre à frente dessa articulação pela extrema-direita mundial, é o filho do ex-presidente, o Eduardo Bolsonaro. E a gente tem, inclusive, tweet dele falando como ele está lá, né? Diz que ele está torcendo, o Viktor Orbán, pelo Donald Trump, não só nas eleições, mas também nos processos judiciais. Enfim, a equipe do Javier Milei está lá. Javier Milei, inclusive, que está enfrentando protestos ferrenhos lá em Buenos Aires, né? Mas a equipe dele está lá bem representada. Eu quero te ouvir a respeito disso, mas no sentido de que a gente também teve a decisão ontem do ministro Alexandre de Moraes arquivando a história do Jair Bolsonaro na embaixada. Eu queria ouvir a sua avaliação a respeito disso, porque há uma parte das pessoas, né, inclusive de progressistas, que diz que essa decisão foi acertada porque há outros processos investigativos mais graves, como, por exemplo, o 8 de janeiro, o caso das joias também, e até o das vacinas. E, por outro lado, há quem diga que não, que poderia ter sido aplicada uma medida cautelar, como, por exemplo, uma tornozeleira ou até, eventualmente, uma prisão. É acertada essa decisão, não é? E acho que essa articulação com a extrema-direita mundial também acaba indo ao encontro dessa história da embaixada. Bom, primeiro, dizer o seguinte, você veja que o discurso deles é o mesmo, né? Todo canto, é igual. E eles fazem um nacionalismo falso, né? Além da democracia, que é a marca dos fascistas, mas neste momento, nesse capitalismo contemporâneo que nós estamos vivendo, nessa fase do capitalismo, eles, ao contrário, eles destroem os estados nacionais, né? Eles jogam tudo para... A gente teve uma interrupção na fala da deputada. Daqui a pouco a deputada Jandira Fegali Olha, a frase, Gabi, que você colocou do Viktor Orbán me lembrou muito o debate que a gente vinha fazendo antes aqui. Eles querem, os liberais querem destruir... voltou a deputada. Não, vamos retomar, vamos ouvir a Jandira. Por favor. Não, então, assim, é um nacionalismo falso, né? Porque não tem nada mais entreguista do que esses caras, do que esses líderes mundiais. Veja o programa do Milei, veja o que foi Bolsonaro, o que é essa turma no mundo inteiro. Eles são exatamente os que entregam, os que destroem os estados nacionais e, junto com isso, a democracia e os direitos. É uma grande contradição hoje entre o capitalismo e a democracia, porque a agenda é tão grave, ela é tão dura com o povo, que democracia não cabe para não ter resistência mesmo. Então, essa é uma grande contradição do capitalismo contemporâneo, que é com a democracia. Também com os estados nacionais e também com os direitos, né? Então, é um nacionalismo falso, mas eles reafirmam que são patriotas, se enrolam nas bandeiras, né? E falam em inglês no ato de Copacabana para poder falar com o Musk, né? Então, esses são os nacionalistas, os patriotas que a gente conhece aqui. E, além disso, eles pegam a pauta de costumes, e isso é todo canto, né? Contra a comunidade LGBT, a questão da família, a questão religiosa também é forte, né? E contra os migrantes. Essa solidariedade internacional, a questão da migração é gravíssima, né? Então, esse é um discurso que todos eles têm, uns mais graves do que o do Milei, então, é algo para escrever livros de história sobre os diversos discursos do Milei, que é um negócio assim, fortíssimo. Então, nesse sentido, eu acho que eles vão se articular, vão reproduzir essa posição. A gente teve uma interrupção, né, na fala da deputada Jandira Fegali. Acho que ela estava ali fazendo uma avaliação justamente sobre essa viagem e sobre a articulação da extrema-direita e provavelmente ia fazer a avaliação dela sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive ele, que só não está nessa viagem à Hungria porque não pode, né? Porque o passaporte dele está retido. Por isso que ele, pelo menos, deu um pulo na embaixada, né, da Hungria. Não deu para ir lá. Justamente. Então, esse discurso aí vai se repetir e eu acho acertado. Não sou eu que estou caindo, não, viu? Porque eu continuo ouvindo vocês, não me vendo, não me veem. Então, não sei o que está
Em relação a essa questão, a decisão de Lula se articular com esses chefes de Estado, como acertado também que faço o mesmo. Então, eu acho que são movimentos que estão se iniciando, muito importantes nessa conjuntura. Em relação à decisão do Alexandre de Moraes, eu, assim, na época que teve a notícia da ida do Bolsonaro lá para a Embaixada da Hungria, eu também afirmei que ele saiu do Brasil. Ele saiu. Na minha opinião, fez uma fuga ali de território brasileiro por vários temores, inclusive de alguma abordagem da Polícia Federal ou Judicial. No entanto, ele tá correto no sentido de escolher a briga que ele vai do ponto de vista jurídico. O Bolsonaro tem 24 processos, 24 inquéritos, né? De estupro, apologia ao estupro, milícia digital, corrupção das joias, golpe, tem 24. Então, entendo que o ministro Alexandre, de fato, deixou a briga. Não estou aqui discutindo que ele está atuando politicamente. Eu acho que, juridicamente, ele está nos outros processos e não vai o tempo todo comprar essa briga jurídica com essa história do Bolsonaro. Então, eu entendi por aí e acho que, nesse sentido, ele está certo. Muito bem, deputada Jandira Fegali, sempre um prazer te receber aqui no ICL Notícias. Um grande abraço para a senhora, volte sempre aqui. Obrigado. Boa noite, querido. Um abraço para vocês e a gente tá bem? Até mais. Até mais. A gente continua por aqui. Falar dessa história também, a deputada citou, por exemplo, a história das joias, e a gente vai tratar a respeito dela também, né? Porque lá nos Estados Unidos também estão os investigadores da Polícia Federal para apurar esse escândalo das joias. Ela, inclusive, a deputada Jandira Fegali, ela faz uma avaliação da conjuntura política, né? Quando ela fala a respeito da decisão do ministro de que justamente não dá para comprar essa espécie de embate, justamente porque há casos muito graves sendo investigados. Agora, um agente e um delegado da PF, eles embarcaram ontem e querem ouvir depoimentos dos comerciantes das joalherias, né? Essa investigação está apontando que os aliados, você deve se lembrar da história do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegaram a vender lá nos Estados Unidos essas joias que foram recebidas pelo governo da Arábia Saudita, né? Foram recebidas do governo, né? Aqui pela família do ex-presidente Jair Bolsonaro, venderam e aí agora o que está se apurando é de que forma isso foi feito, enfim, detalhes dessas investigações que ainda estão em apuração, inclusive esse um dos principais calcanhares de Aquiles ali do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, Gabi, Chico, tem duas coisas que irritam demais os bolsonaristas. Dizer que eles são golpistas, eles não ligam muito. Você fala, golpista, não, a gente é assim mesmo, é 64, a gente ganhou em 64. Eles não ligam. Militarista, também não ligam. Armamentista, eles acham bom. Agora, essa história das joias, apesar da gente aqui achar que é muito mais grave o golpe de Estado, olha, fala sobre as joias com o bolsonarista nas redes, eu já fiz esse teste, eles ficam loucos. É o que pega. É o que pega, porque eles têm um argumento. O Lula é ladrão. Fala, pô, mas e o negócio da joia? Não! Eles ficam possessos, eles saem do sério. É alguma Mas coisa... sabe por quê, Rodrigo? Não tem saída. Não tem, né? Não tem saída. As joias eram da União, né? Joias do Palácio do Planalto, né? As joias não pertencem à família, foram desviadas e um Rolex chegou a ser vendido. Então, é muito grave. Esse dinheiro, ele sai de Miami, ele vai ele acaba na casa do Bolsonaro e da Michelle em Brasília. Quem leva o portador dessa grana é o pai do Mauro Cid. General. Mauro Cid Lorena. Que dá ali, entrega a bufunfa, entrega o cacau lá. Cacau, não tem, é dinheiro. E depois, desesperadamente, o Ocef, o advogado do Bolsonaro, aquele mais trapalhão, corre lá para os Estados Unidos para comprar um igual. Para trazer o Rolex de volta. Tentar comprar lá onde foi vendido, na joalheria onde foi vendida. Então, gente,
não tem saída. Mas é importante agora que os agentes da Polícia Federal, pessoalmente, porque uma coisa, até agora a Polícia Federal estava pedindo ajuda lá das autoridades dos Estados Unidos para fazer esse caminho da joia. Onde foi vendido, qual foi a joalheria, para onde foi o dinheiro, o banco e tal. Agora os agentes embarcaram e vão pessoalmente para ouvir depoimento e recolher provas e depoimentos sobre esse caso das joias. As duas coisas que mais irritam os bolsonaristas, eu acho, o caso das joias e quando fala que eles são fascistas. Eles não gostam, né? Não gostam. O Lula falou, eu não prestei atenção naquela manifestação de fascista. Olha, tem uns aí ameaçando processar, não pode chamar a gente de fascista e tal. Pode chamar de extrema-direita, extremista de direita, né? A favor de tortura, a favor de ditadura. Isso, para mim, é fascismo, né? Eles não gostam de ser chamados. Mas o presidente deles disse que era a favor de fuzilar 30 mil pessoas e a favor de torturador. Isso, para mim, é fascista. O traço maior do fascismo, que é eliminar o adversário. Exato. Isso é o traço maior do fascismo. Sim. Então, tá carimbado. Pá, fascista. Fascista. Se eles não gostam, é outro problema. Não tem gostar, né? Não tem, questão. Vai reclamar para o bispo. Nesse caso, para o bispo Malafaia. Vai reclamar para o bispo Malafaia. Não é isso? É isso mesmo. Excelente, é isso. Didático, né, gente? Didático sobre o que é fascismo. Aí você tenta lá deturpar, né? Vai na rede social, diz que o nazismo é de esquerda. Bom, se você tiver 2 neurônios para fazer essa conexão, né? Você consegue entender que não é bem por aí. Agora, gente, vamos falar também aqui a respeito da fome. Saíram dados do IBGE, você ia concluir? Não, acho que falamos bastante sobre isso. Só para... Eu não sei se todo mundo prestou atenção devidamente, mas fundamental essa articulação que a Jandira Fegali da qual ela está participando. Muito assim, tem que fazer uma frente, é uma frente democrática mesmo, não é uma frente, são os partidos de esquerda. É o que ela falou. Elisiane é de um partido de centro-direita, é a senadora, né? É uma frente, como se fosse a frente ampla. Como se fosse a frente ampla, exatamente. Né? Cabe o Lula, cabe alguns do Partido Democrata dos Estados Unidos, cabe o Macron, que é de centro, cabe o Partido Socialista Espanhol, Socialista Português, né? Todo mundo que defender democracia contra esse fascismo. Tem que fazer essa articulação. A direita está mais organizada, tanto que eles estão agora lá na Hungria. E a gente está perguntando se ainda vai acontecer uma articulação dos democratas. Está atrasado, né? E a extrema-direita está mais avançada nisso. Exato. Então, é importantíssima, como você ressalta aqui, Rodrigo, essa viagem, e a gente vai ter o primeiro retorno do que vai se construir a partir disso, né? Sim. Porque está começando a ser delineado agora. Inclusive, a extrema-direita vem trabalhando nisso há anos já, né? Inclusive, no período eleitoral, estava muito alinhada para construir, inclusive, figuras, lideranças em outros países, como Javier Milei. Vamos trazer, então, os dados a respeito da fome, né? O IBGE informou hoje, dados divulgados hoje, que 1/4 dos lares brasileiros enfrentaram insegurança alimentar em 2023. Isso representa mais de 64 milhões de pessoas, ou seja, é um dado absolutamente horrível, né? Mas representa, ainda assim, uma melhora em relação à última pesquisa, que engloba esse último período que o IBGE avaliou, os anos de 2017 e 2018. Essa pesquisa define 3 tipos de insegurança alimentar, a leve, a moderada e a grave. E aí, só para você entender, prestar bem atenção nesses pontos aqui, porque a leve é quando falta quantidade de alimentos e existe uma incerteza em relação ao acesso à alimentação no futuro, né? Então, você não sabe se dali, de repente, no mês que vem, você vai ter como colocar comida em casa, né? Você vai abrir a geladeira e vai ter comida para alimentar os filhos, por exemplo. A moderada é quando falta qualidade e a redução já na quantidade de alimento entre os adultos. E a grave é a situação em que falta qualidade e a quantidade também entre as crianças, o que é caracterizado como fome. Normalmente, falta primeiro entre os adultos justamente porque a família tenta priorizar as crianças, né? Para que a fome não chegue nelas. Então, é onde a fome chega por último, vamos dizer assim, dentro de um lar, dentro de uma família. Em 2023, então, 4% dos domicílios viviam a insegurança grave, enquanto o outro 5% a moderada, que são
as maneiras mais graves que a gente está falando, as características mais graves de insegurança alimentar. E aí o levantamento do IBGE está testando uma melhora nesse cenário. E aí que a gente vai trazer os dados para você a respeito da insegurança alimentar, né, nesses dois casos que são mais graves. Então, aqui a gente está mostrando a avaliação do IBGE, né, o histórico dessa pesquisa. A gente tem, então, em 2004, 16,8%, aí cai um pouquinho em 2009. Em 2013, você vê que é onde mais diminui, né, 7,8%. E no governo Temer, 2017 e 2018, sobe para 12,7%. E agora a gente tem esse dado de 2023. Você vai reparar que nos anos do governo Bolsonaro a gente não tem essa avaliação do IBGE, porque a pesquisa, se você reparar, ela tem um intervalo ali entre 4 e 5 anos. Então, não dá para fazer essa avaliação do governo Bolsonaro pelos dados do IBGE, né? Mas dá para ver que houve uma diminuição logo depois desse período dos anos de governo Temer, né? E o IBGE, o que ele atribui esse avanço, né? A implementação de programas sociais, então, por exemplo, o Bolsa Família é um bom exemplo, né? Que vem erradicando a fome, assim como a recuperação econômica também e alívio no preço dos alimentos. Essas são as principais características que foram apontadas pelo IBGE, Chico. Esse, Gabi, é um grande tema do Brasil, né? Tanto que é quase uma obsessão do Lula. É uma obsessão, temos que tirar o país do mapa da fome. Essa é a obsessão do governo. Hoje eu vi o Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, ele falando que 24,4 milhões de famílias deixaram de passar fome do começo do ano passado para cá, que já é um avanço, tentando diminuir esse desastre, porque você vê que a política neoliberal do Temer, que ele adota ali, faz aquela política violenta, selvagem de neoliberalismo, você vê como avança a fome. São os tarados do ajuste fiscal, sabe? Essa turma que tem uma verdadeira tara não tem que gastar, tem nada. Essa turma é que leva a outra parte do país a ficar de panela vazia. Se a gente puder botar de novo na tela aquele gráfico anterior, e olha aí, prevalência de insegurança alimentar moderada ou grave. Então, isso é quem está realmente na fome, né? Moderada ou grave, está na fome. 16,8% em 2004. Olha a curva, né, ao longo dos governos Lula e Dilma, como os degraus vão baixando. Isso. 2013 foi o degrau mais baixo, que é bom, nesse caso é bom, quer dizer, está diminuindo a fome. 7,8% de insegurança alimentar moderada ou grave. Então, você precisa de vários anos para fazer efeito, e fez, está ali, né? Chegou a 7,8%. E muito rapidamente voltou a crescer, isso é que impressiona. É muito fácil de você destruir política social. Muito fácil. É muito rápido. Então, a gente assistiu isso. E como 2013 foi uma desgraça, né? 2013 é a virada, é a desgraça. É aquele pessoal que foi para a rua achando, não, nós queremos, padrão Copa, padrão FIFA e tal. E abriram as portas para tudo de ruim que viria depois, né? Eu sei que no começo tinha uma reivindicação justa, passe livre e tal. Mas olha, de 2013 é a virada. Aí a Dilma fica fraca, aí se reelege, mas já não consegue governar direito. E vem a tragédia com Temer, com golpe, com Bolsonaro. E arrebenta e volta a ter fome. É uma questão prática. 10 anos de atraso, né? 10 anos de atraso. Agora, a gente não tem os dados do IBGE, mas aí a nossa equipe, justamente por isso, trouxe um outro contexto interessante da gente observar, né? Que é uma pesquisa semelhante que foi realizada durante o governo Bolsonaro por outro instituto, justamente para entender o que esse vácuo, né, do governo Bolsonaro causou, inclusive, nesse aspecto que é tão importante, né, aqui para o Brasil. Em 2022, então, o estudo foi publicado pela rede Pensan, que é a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional. E se em 2023, primeiro ano do governo Lula, a segurança alimentar existia em 72%, no caso, a segurança, tá, gente? Não a insegurança. Então, as pessoas estavam ok em relação à alimentação. Existia, então, em 72% dos domicílios
um ano antes, na gestão Bolsonaro, esse índice era muito menor, de apenas 41%. Você está vendo os dados aí na sua tela também. Então, com todas as ressalvas aqui de que são pesquisas realizadas por instituições diferentes, uma é do IBGE, a outra é da Rede Pensan, como eu disse, é interessante notar essa discrepância, porque justamente a gente não tem análise do IBGE a respeito disso, mas ainda assim a gente consegue ter um termômetro de como a fome afetava as famílias durante o governo Bolsonaro. Quer dizer, cresceu, né? Não tem os dados do IBGE pro período Bolsonaro específico, e aí foi por isso que nós trouxemos dessa Rede Pensan. Seria legal se muita gente só nos escuta, né? Se prestasse mais um pouquinho de atenção ali na tela, só para ficar bem claro, porque está trocado aqui, geralmente a cor vermelha, né? O vermelho é o Bolsonaro, tá? Na cor vermelha é o governo Bolsonaro. Então, no governo Bolsonaro, repara só, 2022, último ano do Bolsonaro, 41% só tinha segurança alimentar. Então, mais da metade estava na insegurança alimentar. Primeiro ano do Lula, né? O Bolsa Família bombado, R$600 e mais um valor para cada filho e tal, ajuda a reduzir a insegurança e gerar segurança alimentar. Ainda assim, é um escândalo que o Brasil tenha 25% das famílias em insegurança alimentar. É um escândalo. É um escândalo. Você basta olhar essa imagem do país exportador, manda soja para o mundo inteiro, manda alimento para o mundo inteiro e passando fome aqui dentro. Isso é um escândalo. Por isso que o Lula fala todo dia como uma obsessão de tirar o país do mapa da fome. Chico, que você traz sobre a gente ser como um país, um produtor de alimentos incrível, tem um desperdício absurdo de alimentos também todos os dias aqui no Brasil e pessoas passando fome. Mas é importante observar, e vocês dois trouxeram isso de forma muito brilhante, como é fácil destruir políticas públicas. Quer dizer, você leva anos para conseguir ter um avanço e às vezes esse dado parece ali tão sutil, parece tão pouco, mas para você chegar nesse dado de você conseguir diminuir a fome é muito difícil. E é o que o Milei está fazendo agora na Argentina. O Milei, uma das primeiras decisões dele foi acabar com a rede de restaurantes populares, que também há na Argentina. Havia, né? Porque ele cortou a verba. Cortou. Então, o pessoal ia para esses que não tem condição, como tem aqui Bom Prato, tem alguns que são municipais, outros estaduais, programas de restaurantes populares, cozinhas populares. O Milei, não. Corta, não tem... Gente, você está cortando, fazendo as pessoas passar fome. E aí vai comemorar que está dando bom resultado na economia? Que bom Você sabe, Rodrigo, que coincidentemente eu me deparei ontem com uma frase da Maria da Conceição Tavares, né, que é economista, deputado, que ela diz: ninguém come PIB, come alimentos, né? E eu me lembrei na hora do que está acontecendo na Argentina. Eu acho que é emblemático, né, de que ele mostra, olha só, a economia está melhorando e as pessoas estão indo lá buscar por ossos, né? As pessoas estão na caçamba do lixo, como foi aqui com o Paulo Guedes e Bolsonaro. Fila do osso ali no meio do agro. Era na esquina do agro, fila de osso. Que vimos no governo Bolsonaro, Paulo Guedes. Muito bem. Vamos continuar falando, claro, a respeito disso. É um assunto importantíssimo e muito caro a todos nós aqui como sociedade, aqui para a gente no ICL Notícias. Agora a gente quer falar de uma história também que tem tomado as redes sociais e também como política, como isso tem virado política, né? A estratégia do presidente Lula, também da primeira-dama, a Janja, em sair em defesa dos animais. Quem fala com a gente é o jornalista, cientista social, o nosso roteirista aqui do ICL, o querido Matheus Pichonelli, conversa com a gente a partir de agora. Matheus, boa noite. Prazer falar contigo. Boa noite, Gabi, Chico, Rodrigo. Bom falar com vocês e bom aparecer no N2 também. Muito bom, tem que vir mais no N2. Matheus Pichonelli estará amanhã também no Em Detalhes. Já faço aqui a propaganda, 10h30 da manhã. Que bacana, que ótimo. Aí o assunto vocês vão ter que descobrir, vão ter que assistir para saber o que vai ser. Eu vou dar spoiler aqui. Vai dar spoiler? Eu vou dar spoiler. Então tá bom, pode dar spoiler. Agora, a gente vai falar sobre essa história, né? Que tem um pouco a ver, inclusive, com o que o Matheus vai falar amanhã também, porque o Lula e a Janja, eles encabeçaram críticas à Gol, né? Companhia aérea, depois
de um Golden Retriever, um cachorro morrer num voo, justamente. Uma série de campanhas foi lançada na internet, nas redes sociais, condenando o caso do Joca, né? Ficou conhecido como caso Joca, porque o nome do cachorro era Joca. Lula, inclusive, cobrou as autoridades sobre esse caso, ele foi nas redes sociais falar a respeito disso. E na cerimônia de posse, o Lula e a Janja subiram a rampa do Planalto, você deve se lembrar, né? Acompanhado da Resistência, a cachorrinha deles, que foi simbólica ali no acampamento, né? Quando o Lula estava preso. E não só o presidente saiu publicamente em defesa dos animais, na Câmara existe uma frente parlamentar também em defesa deles. Agora, o coordenador dessa frente, aliás, curiosamente, foi alvo ontem de uma reportagem do UOL por ter usado dinheiro público para impulsionar fotos deles sem camisa no Instagram. Olha só que curiosa essa história. A frente que ele participa, eu acho que a nossa equipe podia colocar aqui na tela, né, essa história aí do deputado patrocinado, aqui, ó, deputado patrocina com verba pública fotos dele sem camisa no Instagram. É essa história aí para você que está vendo na nossa tela, a manchete. E ele diz o seguinte nas redes sociais, e que foi patrocinada, né, esse post. Por que lugar de homem também é na lavanderia? Concorda? Amanhã lavando e engomando roupas. E aí está esse senhor essa coisa de gastar camisa. dinheiro com lacração, sabe? Verba pública para lacrar em redes sociais. Faz até um trabalho interessante com os animais. Fica nos animais. O narcisismo deixa guardado um pouco. Agora, essa frente ela é composta por 210 deputados, vão do PL ao PSOL, enfim, muitos parlamentares fazem parte. Agora, o que o Matheus vai trazer aqui é uma reflexão a respeito disso, de por que a defesa dos animais engaja tanto. Inclusive, muitos agentes da extrema-direita, né, pegam a campanha dos animais ali para trazer, e são as mesmas pessoas, inclusive, que muitas vezes condenam os direitos humanos, né? Então, queria ouvir o Matheus a respeito disso. Bom, primeiro que é uma pauta muito importante, né? Acho que todo mundo se mobiliza com isso. Assim, quando a gente vê um animal sendo maltratado e tudo mais, isso tem uma demanda, né? Tem umas pessoas que querem falar sobre isso. Agora, eu ouvia vocês falando sobre dados da fome, né? Pode ter certeza que isso não vai ser a notícia mais lida dos portais, né? A notícia mais lida dos portais, pelo menos até poucas horas, era o caso do cão Joca, né? Porque tem faz sentido, né? Você tem uma empresa aérea, que era a segunda empresa aérea brasileira até outro dia, né? Não é mais, que está num processo ali de falência, enfim, tem uma série de problemas financeiros. E, assim, essa história toda mostra que virou uma várzea, né? Quer dizer, desculpa o trocadilho, mas é desumano o que aconteceu com esse tutor, né? Ele entrar num voo, esperar o cachorro chegar em Sinop, né? Ele sai de São Paulo, Guarulhos, e vai para Sinop. E o cachorro vai para Fortaleza e depois volta, e quando volta já não tem mais vida. Tudo isso é muito desumano. Aliás, a forma como de transporte, né? Quer dizer, você coloca ele num compartilhamento próprio, numa caixa. Quer dizer, tudo isso virou as pessoas descobriram como é desumano, né? O transporte de um animal, de um pet, enfim, num avião. Tudo isso mobiliza mesmo. As pessoas ficaram revoltadas. Falaram, que várzea, quer dizer, é uma empresa grande, como que eles fazem um serviço desse, né? O que chama a atenção é como isso mobilizou a classe política. Já tem deputado com um projeto para que isso mude, para que cachorro mesmo desse tamanho, desse porte, consiga ser transportado num assento, ou enfim, num lugar ali de gente, né? O Lula dando um pito na empresa, acionando pelo menos 2 ministérios, né? O Ministério da Justiça e o Ministério de Portos e Aeroportos, e aparecendo com uma gravata, né, em homenagem ao cão, a Janja falando sobre isso, dizendo que estava muito desestabilizada com essa história e tudo mais. A gente pode ver isso como 2 fenômenos, né, como os animais se tornaram sujeitos de direito nos últimos anos, e como isso vira também uma estratégia política. Eu não vou falar aqui que o Lula está usando esse caso para humanizar a pauta, porque se tem alguém que não pode ser acusado de se solidarizar com grupos sociais, humanos, vulneráveis, é o Lula, é a Janja, né? Ele fala disso o tempo todo. Nem toda a classe política fala, ela tem um foco ali, um nicho em animais. E aí eu lembro que em 2012 eu escrevi um texto ainda para a Carta Capital, chamando a atenção, porque me chamava a atenção que o vereador mais votado naquela disputa era um vereador de São Paulo, Roberto Trípoli, e que você não via foto dele nos santinhos, na campanha, você só tinha foto de um cachorro.
porque a pauta dele era a pauta dos direitos dos animais. Uma pauta legítima, mas me chamava atenção. E eu começava a perceber que, quando você ia em feirinhas de adoção, tinha gente já panfletando, né? Eu falei, opa, peraí, aqui tem votos, né? As pessoas estão procurando votos aqui. Tem uma mudança, né, na sociedade. Quer dizer, se a gente pegar como era uma família há 40, 50 anos, até menos, a gente vai lembrar que o lugar do cachorro era ali no quintalzinho para vigiar a casa, né? Ele tinha uma função ali de segurança. E essa casa provavelmente tinha mais de 4, 5 pessoas morando ali. À medida que o tempo passou, essas pessoas foram expulsas, ou as pessoas foram, de alguma forma, ficando mais sozinhas, ou menos gente morando nesses espaços, e os cachorros foram ganhando lugar na casa, né? Eles ganharam lugar na casa. A minha, por exemplo, dorme na minha cama. Se eu não coloco ela na cama, eu não durmo, porque ela vai latir até eu colocar ela na cama. E ela é pequenininha, eu tenho que fazer uma escadinha ali com almofada e tudo mais, para que ela fique na cama. Ela que manda aqui. Quer dizer, isso é muito novo, né? Para quem falava até pouco tempo, fui tratado que nem cachorro, hoje tudo que a gente quer é ser tratado como cachorro, porque inclusive a gente teria uma frente parlamentar em nossa defesa. Agora, se isso acompanha uma atenção especial à questão de direitos humanos, e se isso acontece de uma maneira quase oposta à dimensão que a gente dá aos direitos humanos, isso está aí para a gente discutir. Eu acho que isso vale uma discussão mais profunda. Até não é nem pelo direito dos animais, né? São pelos direitos dos cachorros, por exemplo. Agora, pelos direitos dos animais, tem os ativistas veganos, que ainda são bem... Nem os progressistas querem muito entrar nessa pauta, acham muito polêmica. Então, até certo ponto, né? Quando a gente fala direitos dos animais. Diga lá, Chico. Não, eu só lembrei uma curiosidade histórica. O Sobral Pinto, grande advogado, chegou... não sei exatamente a data, mas vocês procuram aí no Google muito rápido. Ele chegou viu, Matheus, chegou a aplicar, em caso de presos políticos no Brasil, ele recorreu à lei de proteção aos animais, porque os direitos humanos não eram aceitos, eram condenados pela direita. Então, ele chegou, ironicamente, a usar a lei de proteção aos animais para conseguir proteção aos humanos. Isso no auge da ditadura. No auge da ditadura. Né? Sobral Pinto, grande advogado. Agora, Matheus, o Lula entrando nessa história, para mim causou um certo estranhamento. Assim, eu achei que entrou de um jeito meio... Eu achei esquisito. Não, mas tinha repertório. Assim, você estava muito ligado a essa essa cadelinha que o Matheus citou. A resistência. A resistência que a Gabi citou hoje aqui. Inclusive um vídeo do Lula, só que... Mas pode concluir. A cadela sobe a rampa. Tem um repertório de imagens e de uma ligação afetiva do presidente com esse tema. Sim. Não foi assim, tirou do... Assim, tudo bem, não foi que tirou da cartola, mas acho que está nesse movimento de... como é que ele fez no fim de semana, durante a manifestação dos fascistas? Ele falou, enquanto isso eu estava cuidando da casinha do João de Barro. Então é o João de Barro, é verdade, ele subiu a rampa, eu estava lá, inclusive, lembro dessa imagem. Mas está nesse pacote de... não falar só de política o tempo todo, né? De falar de outros temas, né? Porque é política também. E acho que um aceno para a classe média, né? Se tem uma coisa que desarma, porque quando a gente fala desse movimento muito específico, que é um movimento urbano, né? Se você perguntar para um eleitor, qualquer, ele vai, óbvio, fechar com essa pauta. Tanto que nessa frente parlamentar ali tem do Brunini até o Washington Quaquali, eles concordam pelo menos nesse ponto, né? A Michelle Bolsonaro era engajada na causa animal e tudo mais. Só que você perguntar, aí onde que as coisas se diferenciam, né? Porque é uma questão urbana. Então, por exemplo, se eu tiver que desmontar um bosque e ferrar com a vida de um monte de animal silvestre para construir uma torre com área gourmet, para colocar meu gato, meu cachorro, meu pet lá, a gente vai discordar. Esquerda e direita vão discordar sobre isso. Mas a defesa do pet, não tem como alguém falar, olha, eu sou contra maus tratos. Não é que eu falar, eu sou contra tomar água, sabe? Assim, é uma coisa... e você desarma a classe média. É simpático você aparecer com a gravata, você desarma essa classe média que já olha para a pauta de esquerda, né, e tudo mais, com essa
foi esse discurso, falar, olha, eu também tenho bicho, eu gosto e tal. Assim, se você quiser um ponto de contato com pessoas que não votam da mesma forma, você fala sobre bicho ou fala sobre futebol, se vocês torcerem para o mesmo time, né? Que a conversa anda. Pode falar, assim, a coisa anda. Então ficou simpático, ele ganha um pouco, quebra um pouco a resistência, sem trocadilho, né, com a cadelinha resistência, mas quebra um pouco a resistência da classe média, que é muito engajada nisso. E muito engajada mesmo, assim. Outro dia tinha um cachorro, uma cadela aqui na frente de casa, eu tentei pegar ela, que ela estava meio perdidinha, você vê que era meio filhote e tal. Na hora eu já acionei quem conhece o pessoal do movimento e tudo mais. Cara, é muita gente, assim, é muita gente mobilizada, as pessoas vêm, eles têm toda uma técnica de resgate e tudo mais. Então é uma coisa que as pessoas... Porque é isso, assim, à medida que as relações humanas foram se deteriorando, o animal não só passou a ser a nossa companhia. Eu falo isso porque eu trabalho de casa e muitas vezes a minha grande companhia o dia todo é a minha cachorra, que eu escrevo com ela no meu colo. Ela é pequenininha, às vezes é até estranho escrever quando ela está no meu colo. Ela não está aqui agora, ela está dormindo aqui do lado. Então quando esse processo de humanização do animal mobiliza, sabe? Mobiliza demais qualquer discussão. Assim, todo mundo vai se mobilizar para que contra maus tratos, contra abrigo, para criar abrigos especiais. Você tem toda uma pauta ali de política pública para isso. Vamos chamar o Lula cobrando as autoridades a respeito disso também? A gente tem as imagens da fala do presidente Lula. Vamos ver. Que a minha gravata, ela tem no desenho um cachorrinho. E eu coloquei de manhã em protesto ao que aconteceu no cachorro de um cidadão que mandou seu cachorro para Sinop, no Mato Grosso. Esse cachorro, ao invés de ser embarcado para Sinop, ele foi embarcado para o Ceará. Quando chegou no Ceará, descobriram que não era para lá, mandaram de volta e o cachorro morreu, porque ficou 8 horas sem tomar água, preso no avião. Então, eu acho que a AGU tem que prestar contas, acho que a ANAC tem que fiscalizar isso, e acho que a gente não pode permitir que isso continue acontecendo no Brasil. Então, essa gravata é uma homenagem e a nossa solidariedade. Bom, é isso, né? Eu espero, sinceramente, assim, nessa história do engajamento das pessoas com os animais, que isso se estenda para a causa animal, né, de maneira geral, porque é isso que eu estava falando, né? Só alguns animais, o sofrimento de alguns animais engaja. O Matheus trouxe um dado interessante, que quebra o que chamam de polarização, quebra direita e esquerda, que é o mundo dos cães aí de proteção, né? Isso é interessante politicamente. São temas que quebram esse fla-flu. Então, incluímos aí o mundo animal. Mas eu lembrei também, só uma rápida curiosidade, porque eu sou mais velho, então sempre tenho memórias aqui de outros tempos. O primeiro político a proteger, assim, brigar pelos animais, só que foi de uma forma enviesada, foi o Rogério Magri, ministro do Fernando Collor. Isso eu me lembro. Que pegou, simplesmente destinou uma verba pública para cachorrinha, para viagem da cachorra e para mais alimentação, e descobriram que ele gastou dinheiro público com a cachorrinha dele. Aí ele sai com a seguinte frase: cachorro também é gente. Cachorro também é ser humano. Cachorro também é ser humano. Perfeito. Mateus. E hoje ia ter uma multidão para defender ele. Porque é isso, assim, o cachorro ele virou o que a gente projeta de lealdade, que o cara eu prefiro lidar com os bichos do que com o ser humano. Sim, porque o ser humano você precisa muito mais para agradar, enfim, não é com o osso que você agrada o ser humano. E essa ideia de lealdade, seja lá o que você fizer, ele não vai te abandonar, ele vai estar sempre perto, não sei o que, você projetou isso no animal, então virou quase um bicho divino, né? Um bicho sagrado, mais ou menos como uma vaca indiana, né? Então tem muita coisa ali para puxar, que eu acho que tem um fenômeno muito interessante ali, e a política está de olho nisso, né? Tanto que tem uma frente parlamentar, né? Para isso. Obrigada, Matheus Pichonelli, sempre um prazer falar contigo, um beijo. Não dei spoiler, hein? Eu tinha certeza que ia dar spoiler. Eu achei que você ia, mas as pessoas vão conferir amanhã. Amanhã é nós. É isso. Um beijo, Matheus. Até mais. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.
No meio, inclusive, dessa onda de extrema-direita, né, que a gente vem conversando por aqui, a gente teve, falando em resistência, né, a gente teve um sopro dessa resistência, esperança lá da terrinha, né, milhares de pessoas saindo hoje às ruas em Portugal para comemorar os 50 anos da Revolução dos Cravos. A gente vai conversar a respeito disso com o Lindener Pareto, né, que vai falar com a gente ao vivo justamente de Portugal. Lindener, boa noite, querido. Tudo bom, Lindener? Boa noite, professor. Gabi. Boa noite. Como é que foi a Boa festa noite, aí? Não meus vale queridos dizer, amigos. olha aí. Ele já tá com cravo, né, gente? Já tô aqui, ó, foi bonita a festa, pá. Fiquei contente. Ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Só que aí, ó, Maravilhoso. Gabi, Chico, Rodrigo e nosso grande público, o problema é que a extrema-direita quer murchar o cravo, né? Como fez durante tantas décadas na ditadura do Salazar. Ou seja, o que é, no fim das contas, esse 25 de abril de 1974? O povo na rua, a partir de um golpe militar, primeiro, na real, primeiro por conta da própria luta de independência dos povos de África, que eram colônias de Portugal desde o século XVI, tal qual o Brasil foi outrora. E aí, em função da luta anticolonial, é que os militares aqui, europeus, sobretudo portugueses, ficam falando, tá pegando mal, vamos descolar. Mas aí o grito popular foi para a rua e a Revolução dos Cravos, então, vai encarnar o último grande sopro da vida socialista das revoluções do século XX. E a história curiosa, e não é curiosa porque ela se torna um fenômeno, é que uma garçonete trabalhadora, ela está ali vendo os soldados, os tanques na rua no dia 25 de abril e, no fim das contas, pedem um cigarro para ela, diz uma das versões, e ela não tinha cigarro, mas começa a distribuir cravos. E aí começam a colocar os cravos nas espingardas, como eles dizem aqui, né, nos fuzis. E aí pega o nome a Revolução dos Cravos. Ô Lindener, mas a festa de hoje, dos 50 anos, você estava contando do dia 25 de abril de 74, importante a história e tal. Hoje, muita gente na rua, né? Acho que tem um ar, assim, de resistência contra o avanço da extrema-direita, que a gente sabe que o partido Chega elegeu agora 50 deputados em Portugal, então é a terceira força no parlamento. As pessoas foram para a rua, eu não sei, os socialistas, mas também os liberais de centro, que não são fascistas, né? Conta pra gente como é que foi esse clima aí hoje na rua em Lisboa. O clima foi, Rodrigo, de absoluta festa, né? Acho que é um dos grandes sopros de festa, de fato, efetivamente democrática, no sentido não só de representação liberal, Estado democrático de direito, mas de utopia também, que sempre significou 25 de abril. Então, o que a gente viu ali hoje, acabou de acabar, né? Acabei de voltar das ruas da Avenida da Liberdade, a gente viu os sindicatos organizados, professores e professoras reivindicando, uma série de outros grupos, inclusive imigrantes, exigindo os papéis, os documentos autorizados pelo governo para poderem trabalhar. Enfim, uma euforia imensa. Grupos LGBTQIA+, também, então a bandeira LGBT estava lá, a bandeira trans estava lá, né? A bandeira feminista estava lá, ou seja, o sonho de liberdade de todos aqueles e aquelas que desde lá de trás sonhavam uma liberdade que, no caso de Portugal, só passou de fato a existir mesmo a partir do 25 de abril. Uma festa impressionante, muitos jovens com bandeiras antifascistas, né? Uma série de manifestações de uma juventude que sabe sim o significado do 25 de abril de 74. Portanto, repito, é uma festa impressionante, não só de uma passeata cívica, mas de uma resistência, de fato, contra a direita que avança com força, inclusive, em Portugal. Esse André Ventura, que andou vociferando contra o Lula, né? Enfim, eles estão aqui com toda a pegada, de fato, negacionista que tem tudo a ver com o que vocês comentaram agora há pouco em relação ao próprio Brasil, né? Muito bem. Professor, tinha até português com camisa do ICL aí, hein? Não sei se era português ou brasileiro. Brasileiro. Mas a imagem mostrou, enquanto o Lindener falava, né? Vestido de ICL, Instituto Conhecimento Liberta. Em Lisboa. Isso, foi uma, na verdade... Tinha o Lindener, né? Você, né, Lindener? Tinha também o Ângelo Battistini, também, do Conselho Acadêmico do ICL, não é isso? Exatamente. Professor, na verdade, Ângelo Battistini Marx, ele é consultor acadêmico da área dos cursos profissionais. E o Ângelo
é quem tinha essa ideia desde muito antes de levar o ICL até Portugal para pensar não só em parcerias com a Vindas Educação Internacional, que o David Rodrigues, que aparece ali, também faz parte. Ele foi Conselheiro Nacional de Educação e esteve lá no 25 de abril de 74, com 22 anos de idade. Aí vocês estão vendo uma série de professoras e professores que são da educação especial, e inclusive em Portugal, né, que é uma bandeira também do 25 de abril, e o Ângelo Bastini Marques aparece aí com a camisa do ICL e o David Rodrigues do lado dele. Aliás, o David Rodrigues também fez uma carta para o 25 de abril e está no nosso site, no portal do ICL Notícias, uma série de textos e testemunhos sobre essa data impressionante que é não só uma data para Portugal, uma data para o mundo, mas e aí vocês falavam agora há pouco sobre a questão da escravidão, é uma data também para a gente pensar o seguinte: o nosso roteirista, o nosso Roger Jordão, perguntou para mim, mas o que te impressionou lá ou te marcou? Eu falei, primeiro que não... Falta ali um carnaval, os batuques mais afro-brasileiros e africanos mesmo, né? Falta ali uma certa malemolência, digamos assim, de quem sabe fazer aquele batuque. Mas o que me impressionou é que eu vi pouca presença na avenida inteira daqueles que são das ex-colônias portuguesas, sobretudo o pessoal de Angola, Guiné-Bissau, Moçambique. Então, tem essa questão que é um tabu para eles. Eles meio que, em partes, romantizam essa história. Porque, ora as bolas, esses militares só fazem o 25 de abril porque não só a ditadura do Salazar estava já apodrecida e azeda, como disse o meu amigo português, mas porque as lutas anticoloniais estavam fervendo e Portugal não dava conta de derrotar. Senão os militares não teriam feito uma quartelada, claro, uma quartelada que de fato deu aval para o povo poder sair na rua. Minha gente, vocês sabiam que não podia beijar em público até 25 de abril de 74? Você podia ser multado e preso. Pegar na mão, beijar na boca. Então tem muitos cartazes. Hoje você pode sim aqui se beijar, pode abraçar. Então coisas desse tipo, além do biquíni, é isso, né? Porque é uma única história estrutural também ibérica e portuguesa que envolve o Brasil, que não é só a história da escravidão, que tanto Portugal quanto o Brasil praticaram juntos, porque o Brasil praticou o tráfico transatlântico de africanos também depois da independência. Foi só Portugal. Os brasílicos também o fizeram. Então, essa culpa coletiva da escravidão que o presidente Marcelo falou, na verdade, envolve o Brasil, porque quase 45% do tráfico de africanos de todos os tempos veio para o Brasil. Quer dizer, é uma conta conjunta que envolve Brasil, Portugal, e envolve, lembre-se, a Holanda traficou, a França traficou, a Inglaterra, que foi abolicionista depois, traficou, envolve todo mundo, não é só Portugal, né? Então tem toda essa história. Muito bem. Professor Lindener Pareto, nosso querido professor aqui do ICL, historiador, nosso coordenador dos cursos acadêmicos do ICL. Um beijo grande para você. Aproveita a festa. Agora vai tomar um vinho, volta para festa. Não, que agora já tá tarde pra caramba lá, né? Já quase meia-noite aqui, mas se me permitem, eu esqueci um detalhe que não é nada detalhe. Os lugares são as pessoas. Assim como eu amo vocês aqui do ICL Notícias e o nosso grande público, como professor também do ICL desde o começo, e fico emocionado de estar aqui nesse 25 de abril, eles soltam fogos na véspera, gente, igual o Ano Novo. E eu estava com um casal português, uma diretora do Museu Aljube, o Museu da Resistência e da Memória, aqui, a Rita Rato, e todo mundo chorando. E eu aprendi a cantar a música que tocaram na rádio para os soldados fazerem a revolução. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. Eu virei um português, me reencontrei também com minha mãe, que era completamente ibérica. Então eu estou muito feliz. Obrigado pela acolhida de vocês. Sensacional. Beleza, obrigada por compartilhar com a gente. Que bom a gente chegar aqui ao final do nosso ICL Notícias, segunda edição, deste jeito. Um beijo. Obrigada. Beijo, obrigado, Lindener. Beijo, querido. Até mais, querido. Grande estilo, hein? Grande estilo. A música Vila Grande era o sinal para começar a rebelião, né? Quando tocou a música no rádio, eles foram para a rua.
Apenas Lindener Pareto para conseguir trazer esse clima aqui para o ICL Notícias, segunda edição. Bom, gente, a gente está falando de revolução. Aqui, para a gente, a revolução é muito cara, né? A gente tem feito diversos projetos, aulas, enfim, que estão trazendo uma revolução aqui no Brasil, né? Inclusive, a gente vai falar de uma específica, né? Que a gente vai trazer agora, um evento que é hackear o capitalismo, né, Chico? Esse é o esquema. Vamos com tudo. Esse é o esquema, vamos nessa. Você que é empreendedor, esse recado é para você. Presta atenção, porque o ICL vai investir no seu negócio. Eu queria saber se você já se inscreveu no ICL Tanque, que é o nosso primeiríssimo reality show. Essa é a última semana, gente. Presta atenção, porque é a última semana para se inscrever. Então, se você perder tempo, é agora ou nunca. A gente está em busca de projetos que buscam causar impacto social positivo para trazer propostas, né, para fazer propostas de investimentos de 1,5 milhão e meio de reais. Então, esse prêmio ele vai ser disputado nesse nosso primeiro reality show da história do ICL, né, que é o ICL Tanque negociando com a gente. Você que está nessa corrida aí, né, no corre do empreendedorismo, tem essa oportunidade única aqui junto com a gente. Pode se inscrever até sexta-feira, portanto, amanhã, 26 de abril. Olha só o calendário aí batendo. Então, todos os detalhes, Rodrigo, icltank.com.br para entrar no nosso site, se inscrever e receber o investimento do ICL nessa iniciativa. É muito bom, né? Oportunidade boa. Por favor, vamos se inscrever. Muito bem, então, vamos nessa, Rodrigo e Chico Sá. Hoje é véspera de sexta-feira, então estamos quase lá. Já me preparando. Olha, eu estou vendo que a Portuguesa de Esportes também postou aqui. Fez uma bela homenagem. Revolução dos Cravos. E, aliás, botaram a Vila Glândula. O povo é quem mais ordena. Essa música tem essa frase também. O povo é que manda. Maravilha. Lembrando a Revolução dos Cravos, a Portuguesa, a Lusa do Viva a Lusa. É isso aí. Um beijo para todo mundo. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Boa noite para você. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Até amanhã. Estaremos aqui firmes e fortes. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui, a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil.